O que de pior poderia acontecer? As eleições provavelmente causarão uma fagulha de violência e uma crise constitucional. É o que diz o Washington Post. Essa matéria é de... já faz uma semana, mais de uma semana. Mas a matéria é bem longa, como dá pra ver, né? Bem longa. Então, eu vou só dar uma resumida. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou focar aqui, ó. Uma vitória esmagadora de Joe Biden resultaria em uma transferência de poder relativamente ordeira. Todos os outros cenários que nós olhamos envolvia violência de rua e crise política. Isso daqui foi nos chamados jogos de guerra que a esquerda fez. Aqui eles dizem que aqui. Então nós construímos uma série de jogos de guerra, trouxemos alguns dos mais accomplished, dos mais bem vistos, dos republicanos com mais sucesso, democratas, pessoas que trabalham no governo, né, com o público, media experts, pessoas que fazem as pesquisas e estrategistas. E nós perguntamos para imaginar o que eles fariam em vários cenários das eleições, vários cenários de transição. Só um pequeno detalhe, esses republicanos que eles fazem aqui não são pessoas do Partido Republicano. São ex-pessoas do Partido Republicano que, quando o Trump ganhou e eles viram que as coisas mudariam, eles correram para o Partido Democrata. Porque eles viram que o Trump não manteria toda a mamata que eles estavam tendo com os governos anteriores, então eles viraram os Never Trumpers. Então aqui ela fala para você esperar os cachorros continuarem latindo, né? Então ela fala aqui que qualquer cenário, se o Trump ganhar, se o Biden ganhar por pouco, se o Biden ganhar mais ou menos, qualquer cenário que não seja uma vitória esmagadora do Joe Biden, a violência na rua vai continuar ou até aumentar. Mas, para ser bem sincero, a gente sabe que isso tudo por causa que o Joe Biden e a Kamala Harris estão apoiando e cedendo à extrema esquerda. Então, se isso acontecer, do Biden ganhar, é provável que eles peçam para a extrema esquerda parar para dar essa impressão que o problema todo era o Trump. O Trump parou, o Trump saiu, o problema acabou. Olha só, que maravilha. E a gente sabe também que tem fraude no sistema eleitoral por correspondência deles. Eles têm dois tipos de sistema por correspondência. Um é quando você não vai estar na sua casa. Eu tenho aqui a minha casa, só que no dia eu não estarei aqui. Eu vou estar viajando, eu vou estar em BH, sei lá. Aí eu faço o pedido, eu entro no site do governo, faço todo o cadastro, falando aonde eu vou estar em BH, e eles me mandam lá uma carta com todos os dados que eu preciso preencher com os candidatos para eu votar por correspondência.
Aí eu recebo a carta lá, preencho tudo e envio a carta de volta. Isso são algumas dezenas de milhares de pessoas só que fazem isso. Não dá nem 0,1% da população dos Estados Unidos. E tem o segundo sistema, que é o que os democratas querem, que é o sistema universal de votação por carta. Que é, eles vão pegar todo mundo que mora na polícia passando, todo mundo que mora naquela casa, no sistema deles, e vão mandar o número de envelopes correspondente ao número de pessoas que moram naquela casa. Mora 2 pessoas aqui em casa, se o sistema deles estiver atualizado, eles vão mandar 2 envelopes de votação aqui para casa. Só que os sistemas normalmente não estão atualizados. É um dos problemas. No momento mora 2 pessoas aqui, só que antigamente morava 3. Então, se não está atualizado, vai chegar 3 envelopes aqui. E eu posso simplesmente, pegar os 3 envelopes, marcar o meu candidato nos 3 e enviar. Só tem 2 pessoas aqui em casa, mas uma pessoa votou por 3. Só dando um exemplo, claro. E também tem o outro problema, que é pessoas mais velhas, que são pessoas que saem batendo nas casas, se oferecendo para levar o seu envelope com o voto até o local de votação. Aí eles vão lá, mudam o seu voto e votam por você no candidato deles. Teve uma matéria do New York Times ou do New York Post, se eu não me engano, um dos dois, que estava falando que tinha um cara depondo em nível federal, que ele assumiu que em uma votação local ele mudava 2, 3 mil votos. Ele tinha um grupo de pessoas que passava nas casas se oferecendo para levar. Aí pegavam os envelopes, voltava pro QG deles, abria os envelopes e colocava o voto falso. Porque quando o voto chega, não tem nada marcado, então eles podem simplesmente colocar na copiadora, copiar e colar. Não tem nenhuma marca d'água, não tem nenhum símbolo federal, não tem nada comprovando o papel do voto. Eles vão lá, tiram xerox de vários e vários envelopes, pegam envelopes não de vários votos, pegam um envelope oficial, que esse não dá para falsificar, colocam um voto falso dentro do envelope oficial, fecham de novo e falsificam 2, 3 mil votos numa eleição local. Agora, você imagina isso numa eleição nacional, que é o que vai acontecer em novembro lá nos Estados Unidos. E eles dizem que o atual presidente Trump vai ser o que não vai aceitar a derrota, mas a Hillary até hoje fala que ela foi roubada. Já faz quase 4 anos que ela perdeu, mas até hoje ela não aceita a votação. Tem uma outra política que concorreu a governador, também do Partido Democrata, e perdeu. Só que ela se diz ser a governadora daquele estado. Tanto que no DNC, na Convenção Nacional dos Democratas, teve o painel dos governadores e essa mulher estava no painel dos governadores sem ser governadora. Então a gente sabe muito bem que quem não aceita a derrota são os democratas e não os republicanos. E essa imagem aqui, ela é bem... Dá para perceber bem a parcialidade do jornal, né? Aqui atrás tem o caminhão Biden-Harris e o Trump histérico não querendo sair. Aqui a gente tem uma matéria do Daily Beast, também um jornal de esquerda, falando que a esquerda se prepara secretamente
para a violência contra a MAGA depois do dia da eleição. Semana passada, a coalizão liderada por grupos progressistas se juntaram no Zoom para começar a se organizar para o que eles veem como o dia pós-eleição, o cenário político apocalíptico do dia pós-eleição. Eles já assumiram que se o que eles quiserem não for o que realmente acontece, eles vão sair na porrada com qualquer um que não seja do grupo deles, qualquer um que seja com boné, com MAGA hat, né? Um boné escrito MAGA. Tem agora a bandeira escrito mantenha a América grande, em vez de ser faça a América grande de novo. Então a gente sabe que a esquerda não tem escrúpulos. Ela vai até o fim e até as últimas consequências, até o pior cenário, que é a morte. A gente viu isso nos protestos, já tem mais de 35 mortes, foi a última vez que eu vi. 35 mortes confirmadas por estarem nos protestos, sem falar outras possíveis mortes paralelas que não estavam diretamente ligadas aos protestos, mas estavam indiretamente ligadas. Essa matéria do Daily Beast é de 8 de setembro. Outra matéria do Daily Beast de 9 de setembro, falando que os minions do Trump estão perdendo a cabeça por causa do... que o povo que fez o Occupy Wall Street, que ficou semanas acampados no Wall Street, estão planejando fazer a mesma coisa 50 dias na frente da Casa Branca. Aqui eles falam que os Trumpkins, Trumpkins, como eles chamam, que são os minions do Trump, dá pra ver aqui pela imagem, né, os peões com o MAGA hat, eles estão ficando loucos pensando que essa manifestação, por enquanto está sendo dita como manifestação, né, a gente vai ver isso quando chegar a hora, é uma coisa ruim, que vai causar violência, só que eles mesmos nessa matéria falaram que vai causar violência. Então, primeiro eles falam que vai causar violência, aí quando o pessoal da direita fala que essa manifestação vai causar violência, eles fazem uma matéria falando que o pessoal da direita está perdendo a cabeça. Então, isso mostra bastante como a mídia deles funciona, a nossa mídia funciona assim também. E os democratas praticamente já falaram que não vão aceitar o resultado, se o resultado não for vitória deles, já que a Hillary Clinton, que perdeu para o Trump em 2016, já falou que o Biden, se o Biden perder, ele não pode aceitar o resultado. Então isso significa que se eles perderem, eles vão entrar com processo na Suprema Corte para enrolar, né, para tentar mudar o resultado. A Nancy Pelosi, a presidente da Casa dos... A presidente da Casa, ela falou que não importa o que aconteça, o Trump não vai ganhar. O Trump ainda não sabe, mas ele já perdeu. E eles estão querendo passar esse sistema quebrado de votação por correio.
Os Correios já assumiram o sistema de Correios deles, já assumiram que não tem capacidade de fazer o que eles querem. As eleições provavelmente vão durar... Não vai ser uma noite de eleição, vai ser semanas, não meses. E eles, mesmo o próprio New York Post, foi o Post? Ou foi o Times? New York Times, um dos dois, que mandou 3.000 cartas como voto para um certo local e só recebeu 3% dessas cartas. Os outros 97% foram perdidos pelos Correios e eles receberam alguns cartões de aniversário. Sei lá, né? O próprio New York Times, que é um jornal de extrema esquerda, extremamente parcial em relação aos democratas, já assumiu que tem falha, vai ter falsificação e não dá para confiar nesse sistema, mas os democratas ainda assim querem esse sistema. Alguns governadores, o de New Jersey, eu tenho certeza, que já falou que vai ser 100% por correio e é isso. Acho que o da Califórnia também falou isso. Então, os governadores democratas já falaram que vai ser por correio. Apesar que tem muita gente falando que não importa o que eles falaram, eles vão votar presencialmente. Mas é isso, eles estão assumindo que vão roubar, eles estão assumindo que eles comandam os radicais da esquerda, né? O povo que está fazendo os vandalismos agora nos mais de 100 dias de protestos e vandalismos que está tendo lá nos Estados Unidos. Sem falar também que eles estão tentando passar uma lei para que não precise de identificação a pessoa que vai votar. Ela não precisa dar a ID dela, não precisa dar o nosso RG para votar. A gente tem o título de eleitor, né? Então uma pessoa pode entrar para votar, vai lá, vota, sai, entra na fila de novo, troca de roupa, entra, vota de novo, sai, troca de roupa, entra, vota de novo, sai, troca de roupa, sei lá. Às vezes a pessoa... A gente vê muito filme que a pessoa coloca barba falsa, né? Coloca o óculos, muda um pouco a aparência. Então, a gente tem tudo isso. E o Facebook e o Twitter estão falando que eles vão banir qualquer um que falar que qualquer um dos dois lados ganhou de forma prematura. Na noite da eleição vai ter os votos, as pessoas vão votar. Eu não sei quantas pessoas votam nos Estados Unidos. As pessoas votam, o Trump ganha, só que não fechou a votação ainda, porque tem a votação por correio. Então, se o Trump falar depois da noite que ele ganhou, ele vai ser banido. Se qualquer pessoa, depois da primeira noite, falar que um dos dois lados ganhou, essa pessoa vai ser banida. Só que é muito mais provável que o Trump ganhe na presencial do que o Biden. Com certeza. Só que a intenção é justamente eles roubarem na hora de chegar as cartas com os votos, eles colocarem voto a mais para os democratas, porque daí eles podem falar que é a miragem vermelha, né? O Trump ganha na noite da eleição, só que ao longo das semanas seguintes o jogo vira e o Biden ganha. Essa seria a miragem vermelha deles. E é isso que eles estão espalhando que vai acontecer. Porque se isso não acontecer, o Trump roubou. Se isso acontecer, já estava óbvio. É essa narrativa que eles estão querendo passar e que vários jornais estão aceitando.
Mas vamos ver o que acontece. Vamos ver se aparece mais coisa. Ainda tem pouco menos de 2 meses até a eleição de presidente dos Estados Unidos, então vamos esperar que os democratas criem alguns neurônios e comecem a jogar limpo. Não estou falando que os republicanos não jogam limpo, já teve o caso de republicano pego roubando, muito mais caso de democrata pego roubando do que de republicano pego roubando, mas já teve caso de republicano pego roubando. Então, o único lado que não aceita a derrota é a esquerda, e é esperar para ver. Apesar que eu já falei que vai acontecer, né? A esquerda não vai aceitar, vai entrar com um processo para adiar, até ir para... Alguns dizem que se chegar no dia 20 de janeiro e não tiver um vencedor, a presidente da casa vira presidente. O presidente da casa é Nancy Pelosi, do Partido Democrata. Então tem que ver isso também. Alguns dizem que se não tiver um vencedor, a eleição vai para o Senado e o Senado escolhe quem é o vencedor. Então tem várias teorias de como acontece a eleição se não tiver um vencedor claro. Então essa, pelo que eu estou vendo, pelas entrevistas que eu tenho visto, pelos comentaristas que eu tenho acompanhado, essa vai ser a eleição mais problemática, pelo menos dos últimos 100 anos dos Estados Unidos.